Bem, nós começamos então hoje nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, como nós conhecemos, ela é provavelmente, pelo menos, a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós vemos um relato dele no capítulo 5, de que ele já havia escrito outra carta, de que ele já tinha respondido, já tinha falado com os irmãos da igreja de Corinto sobre alguns assuntos em uma carta anterior. Então nós vamos estudar agora essa carta, que é pelo menos a segunda escrita por Paulo, mas nós a conhecemos como a primeira carta porque nós só temos duas, esta e a que nós conhecemos como a segunda, que também não é a segunda escrita por Paulo aos Coríntios, é no mínimo a quarta, já que Paulo também fala na segunda carta de Paulo aos Coríntios que ele escreveu uma outra carta e não é esta que nós temos aqui agora. Então Paulo, pelo menos 4 cartas, ele escreveu aos Coríntios e nós temos duas, o que seria a segunda e a quarta, pelo menos segunda e pelo menos a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Nesta carta, o intuito dela qual que é? Paulo escreve por dois motivos. Primeiro, ele ouve dizer que os irmãos da igreja estão cometendo algumas falhas. Ele vai corrigir essas falhas que ele ouve dizer, que contam para ele que está acontecendo. Segundo, ele vai responder algumas questões doutrinárias, algumas questões de vida prática que os irmãos da igreja de Corinto tinham. Então, eu vou utilizar aqui duas traduções que eu gosto. A primeira tradução é a Almeida Corrigida Fiel, que é um texto, né, mais próximo ali do original, e uma tradução que é a NVI. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos a Almeida Corrigida Fiel, e aí do lado direito aqui nós temos a NVI. Eu vou utilizar essas duas traduções em paralelo. Nós vamos fazer teologia aqui na Almeida Corrigida Fiel e nós vamos entender um pouco mais o texto na NVI. Eu sempre recomendo para aqueles que estão começando a ler, que vão ler pela primeira, segunda, enfim, aquele que vai fazer uma leitura bíblica, a ler na NVI, numa tradução mais fácil, para você entender melhor, porque as palavras são de mais fácil entendimento. Mas para você que vai fazer uma teologia, é necessário que você utilize também uma tradução de um texto mais literal, mais próximo ali do original. Então vamos usar as duas traduções e vamos aprender simultaneamente com as duas. Esta carta de Paulo foi escrita entre o ano 55 ou 59, não se tem muita certeza, então você pode ver aí alguns dizendo que foi no ano 55, 56, 57, 58, 59. Nessa média aí, não dá para dizer que estão certos ou errados. Se alguém falar 55 ou se alguém falar 59, você entende que não se tem uma certeza exata, pode aceitar os dois sem problema nenhum. Ela foi escrita quando Paulo estava na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, onde Paulo passou mais tempo, cerca de 3 anos. Então, Paulo funda a igreja, ele vai para Éfeso, fica lá por volta de uns 3 anos. Paulo foi algumas vezes em Corinto, e aí, quando não se podia ir, porque a locomoção não era tão fácil, então ele escrevia, como ele escrevia para outras igrejas também. Então, nós começamos o versículo 1 dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo começa então se apresentando. Paulo, aquele que é o apóstolo, chamado para ser apóstolo e chamado por Cristo, chamado apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele sempre fala a respeito disso, para deixar claro que o apostolado dele não é um apostolado dado por homens, mas é dado diretamente por Deus. E aí ele fala que ele está escrevendo junto com o irmão Sóstenes.
esse Sóstenes aqui provavelmente não é aquele Sóstenes que aparece em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos, nós vemos que Paulo ele é levado para ser julgado, vão acusá-lo de estar instigando as pessoas a adorarem a Deus da forma errada. E aí o líder que está ali comandando os julgamentos diz que não vai julgar aquilo, expulsa todo mundo e eles espancam o chefe da sinagoga, um homem chamado Sóstenes. Provavelmente não é esse mesmo homem. Este Sóstenes deve ser alguém conhecido de Corinto. Então, Paulo escreve dizendo que está com ele para que a sua carta tenha um pouco mais de aceitação, já que alguns dentre a igreja de Corinto, alguns que estavam naquele meio, não o aceitavam com muita facilidade. Alguns até o incriminavam, alguns falavam mal dele. Então, ele vai escrever dizendo que está com esse irmão para que ele tenha um pouco mais de legitimidade perante a igreja. E aí, o versículo 2, ele fala algo que eu acho maravilhoso, que é a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, ele está dizendo, estou escrevendo para a igreja de Deus, a igreja que é de Deus. A cidade de Corinto, ela é conhecida por ser uma cidade extremamente pecaminosa aos olhos cristãos. É uma cidade de muita imoralidade. O povo de Corinto era muito imoral. A cidade de Corinto era uma cidade muito grande. Ela tinha nessa época, cerca de 650 mil pessoas. E boa parte dela eram pessoas ali que estavam de comércio, pessoas que viajavam, pessoas que trabalhavam de viagens, de barcos. E essas pessoas, elas viviam uma vida imoral muito grande. Elas tinham escravos, elas tinham relações com mulheres prostitutas. Era um povo muito imoral. E este povo muito imoral, Paulo funda uma igreja e ele está recebendo informações de que as pessoas da igreja estão vivendo uma imoralidade, mas ele diz: estou escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto pode ser um lugar pecaminoso, um lugar de imoralidade, mas Paulo escreve para um povo que se reúne, um povo que se reúne para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo, e esse povo é a igreja de Deus, mesmo com suas falhas. É a igreja de Deus que está em Corinto. E aí ele vai mais fundo, ele fala que são os santificados em Cristo. Eles podem não ser santos por si só, mas eles são santificados em Cristo. Eles são chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então, outras cidades, outras pessoas, quando nós vamos ler a carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vemos que ele está falando com um grupo de pessoas com um grau espiritual mais elevado. Aquelas pessoas eram uma igreja muito forte, era uma igreja muito firme espiritualmente. Mas Paulo fala que esses de Corinto, eles são chamados santos, com todos os que em todo lugar, e isso inclui Éfeso, aquela igreja de Éfeso, aquelas pessoas, são santos, e os que estão em Corinto também, porque invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, eles também são santos, Senhor deles e nosso. Versículo 3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é uma saudação padrão para judeus e gentios. Graça sendo uma saudação para a igreja, porque a igreja ela recebe a graça de Deus, e a paz sendo uma saudação comum entre os judeus. Os judeus se cumprimentavam com o shalom. Então ele cumprimenta, e esse cumprimento dele deixa muito claro que ele está falando com gregos, com judeus, com pessoas de todas as partes. É assim que Paulo ele saúda a igreja
e ele não faz distinção, muito pelo contrário, ele usa termos que abrangem todas as pessoas. É interessante a gente pensar nisso, a gente falar sobre isso, porque é muito comum algumas igrejas elas utilizarem saudações diferenciadas. E aí alguns, às vezes, não querem saudar de volta com a mesma saudação. Às vezes você encontra alguém que cumprimenta a paz do Senhor, e aí outro cumprimenta graça e paz, aí outro cumprimenta a paz de Deus, e aí às vezes você cumprimenta a pessoa e a pessoa não retorna aquele cumprimento porque não é o mesmo cumprimento dele. Mas na verdade não existe um padrão, não existe um cumprimento correto, não existe uma saudação que seja o padrão exato. Mas Paulo fala graça e paz. Será que graça e paz não é certo? Ora, Paulo está falando, abrangendo um grupo de pessoas. Aqui o correto não é dizer graça e paz, ou só graça, mas é abranger as pessoas quando você cumprimenta. O Senhor Jesus, ele falou que quando a gente entrasse na cidade, aquelas pessoas que fossem entrar na cidade, eles iam saudá-los com a paz do Senhor, com o Shalom. Então, o Senhor Jesus, ele fala um tipo de saudação. Ele não fala graça e paz. Paulo está falando aqui. Mas a saudação não é padrão. A saudação é aquela que abrange as pessoas. Então, se você cumprimenta na sua congregação com graça e paz, mas se alguém te dá paz do Senhor, ou se alguém te dá a paz de Deus, então você retribui da mesma forma e você abrange as pessoas. Você não separa as pessoas pela saudação, muito pelo contrário, você abrange as pessoas com a saudação. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Aqui Paulo demonstrando o seu amor, um amor de pastor. Paulo fundou aquela igreja, passou um tempo com eles. Paulo amava. É assim que a igreja ela tem que ser, tem que se sentir. Ela tem que sentir amor uns pelos outros. Paulo fala assim: eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então é agradecer porque Deus tem dado graça, porque Deus tem salvado aquelas pessoas. Quantas vezes nós oramos e nós pedimos algumas coisas, pedimos para que Deus abençoe algumas pessoas, lembramos de pedir para abençoar, mas às vezes nós esquecemos de agradecer porque Deus já tem abençoado, tem salvado, agradecer porque Deus tem entrado na sua casa, na sua família, na vida dos seus amigos, da congregação, porque Deus tem tomado conta da igreja, porque Deus tem dado graça aos irmãos, às pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que lembrar de agradecer como Paulo agradeceu. Versículo 5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Isso aqui é muito interessante porque a igreja de Corinto, ela, apesar de ser uma cidade muito grande, Corinto, apesar dela ser muito povoada, tinha muitas pessoas, cerca de 650 mil, mas pelo menos 450 mil pessoas, cerca de 450 mil pessoas, um número muito grande de pessoas ali naquela cidade eram pessoas pobres, miseráveis, era composta de escravos, mendigos, enfim, pessoas que não tinham condições. E Paulo vai dizer que eles foram enriquecidos, mas foram enriquecidos nele, foram enriquecidos em Jesus. E eles foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Veja bem, apesar daquelas pessoas serem pessoas humildes, pessoas miseráveis, pessoas que eram escravas, eram pessoas que Paulo diz que eles foram enriquecidos com todo o conhecimento em toda a palavra. Versículo 6. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Ele dá graça porque eles foram enriquecidos e porque o testemunho de Cristo foi confirmado no meio deles. Quer dizer, Paulo reconhece
que dentre eles ali saem coisas boas, de que a palavra de Deus está sendo glorificada, que o nome de Deus está sendo glorificado, porque há testemunho de Cristo no meio deles, mesmo sendo uma igreja trabalhosa, uma igreja que deu algumas dificuldades, mas o testemunho de Cristo estava no meio deles. Versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus. Então, eles foram enriquecidos, foi confirmado o testemunho de Cristo no meio deles. De que forma? Pela manifestação dos dons que estavam sendo operados no meio deles. Os dons que foram dados por Cristo para eles, para que eles vivessem, para que eles trabalhassem, para que eles fossem uma igreja saudável. Então, foi confirmado o poder de Deus, foi confirmado a palavra de Deus, o testemunho de Cristo no meio deles, através dos dons. Não lhe faltavam dons, não faltavam dons para aquela congregação. E Paulo fala assim, enquanto esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui na NVI, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, isso fica claro que eles esperavam, eles exerciam o dom e eles aguardavam a vinda de Cristo. Essas são as duas maneiras de glorificar o nome de Deus. Essas são as maneiras fundamentais de o testemunho de Cristo ser conhecido no meio da igreja. É a manifestação dos dons e aquelas pessoas estarem aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 fala assim, o qual vos confirmará também até ao fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na NVI nós podemos ler uma interpretação mais fácil, mais fluida desse texto. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala que eles estarão firmes. O Senhor Jesus vai mantê-los firmes, de maneira que eles podem hoje ainda serem repreensíveis. Eles não são irrepreensíveis. Mas naquele dia, no dia do nosso Senhor Jesus, eles serão irrepreensíveis. O Senhor Deus, o Senhor Jesus vai mantê-los firmes. O versículo 9 diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo, vocês podem esperar por isso, está garantido, porque Deus é fiel e Ele chamou vocês para que vocês tivessem comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então, Paulo fala assim, olha, eu peço, eu suplico, eu imploro, eu rogo a vocês, que vocês concordem, que vocês tenham o mesmo pensamento, que vocês falem as mesmas coisas, para que não haja divisões entre vocês, para que todos estejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito. É necessário que a igreja tenha a mesma visão. É necessário que a igreja tenha as mesmas visões, as mesmas ideias, estejam unidos no mesmo propósito. É muito gostoso você estar, às vezes, congregando numa igreja maior, com mais estrutura, um ambiente que tem vários departamentos. Às vezes é muito gostoso. Mas é importante que a igreja ela tenha uma mesma visão. Então, é muito comum que a gente encontre algumas congregações que elas diferem um pouco nas visões,
Muitas vezes a igreja, ela deixa, né, o pastor, os irmãos, aqueles que ministram, eles deixam de ministrar ali aquelas mesmas coisas, deixam de participar dos mesmos cultos, eles não se empenham em falar uma mesma língua, e muitas vezes a igreja tem visões diferentes. Alguns dentro da igreja, você vê um grupo que aceita um tipo de vestimenta e um grupo que não aceita. Isso cria divisões. Você vê um grupo que acha que pode ser feito de um jeito e um grupo que pensa que não pode. Isso cria divisões. Doutrinariamente, alguns pensam que algumas coisas podem ser feitas. Doutrinariamente, alguns pensam que algumas coisas são boas, que valem a pena, que devem ser mantidas. Outros pensam que não, isso causa divisão. E não existe alguém que dá um ponto final, alguém que define e fala assim, ó, nós vamos andar desta forma para todo mundo ter o mesmo pensamento, para todos seguirem do mesmo jeito. Ainda que alguns não aceitem que aquela visão está totalmente certa, mas compreenda que esta é a visão da igreja. E aí, se isso não acontece, isso cria divisões. De uma forma teológica, alguns têm pensamentos teológicos diferentes, e aí, às vezes, a igreja ela não tem uma firmeza teológica, ela não tem um ensino bíblico sadio e faz com que as pessoas tenham visões divergentes e isso cria divisões. Isso é basicamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto e é o que acontece na maioria das igrejas, infelizmente. O versículo 11, então Paulo vai dizer assim, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então aqui nós achamos o primeiro motivo pelo qual Paulo está escrevendo essa carta. O primeiro motivo foi comunicado pelos da família de Cloé. Cloé era uma mulher, uma irmã, alguém que provavelmente fazia parte ali da igreja de Corinto, e aqueles da família dela, não ela diretamente, mas os da família de Cloé, algumas pessoas possivelmente que foram até Éfeso, se encontraram com Paulo e lhe contaram as coisas que estavam acontecendo lá. Então Paulo fica sabendo e vai, por meio desta carta, repreender, ensinar, falar sobre aquilo que está acontecendo. E ele fala, eu fiquei sabendo que há contendas entre vós. A respeito de vós, me foi comunicado essas coisas. Versículo 12 diz assim, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então, essas são as contendas primárias. Isso é o que estava ali inflamando o coração, a mente e a igreja. Eles tinham divisões entre eles, divisões doutrinárias, divisões teológicas, divisões porque alguns diziam, não, eu faço parte do grupo de Paulo. Paulo prega assim, Paulo fala assim, Paulo anda assim, Paulo pensa assim, Paulo se veste assim. Eu faço parte desse grupo. E outros diziam assim, não, mas eu sou do grupo de Apolo, porque Apolo prega assim. Apolo, a Bíblia diz que, lá em Atos, que Apolo era um homem eloquente. Então, talvez Apolo falasse de uma forma elegante, bonita, alto, bem desenvolto. E aí alguns diziam, não, eu gosto da pregação de Paulo. E alguns diziam, mas eu sou de Cefas. Cefas, para quem não sabe, Cefas é Pedro. Nós vemos aqui na NVI, dizendo Pedro, eu de Apolo, eu de Pedro. Então Cefas e Pedro é a mesma pessoa, são a mesma pessoa. Alguns dizem, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E alguns dizem assim, e eu sou de Cristo. Talvez aqueles que diziam eu sou de Cristo, esses eram os que davam mais trabalho, né? Eram aqueles mais espirituais, os que se dizem mais espirituais. Infelizmente, parece que dentro da igreja, aqueles que se dizem mais espirituais são os que dão mais trabalho, né? Eles não veem Cristo, eles não se espelham em Cristo. Eles não estão vendo Cristo, não tem como se espelhar, né? Paulo fala para se espelharem nele.
Mas esses que falam assim, não, eu sou de Cristo, eles não veem Cristo para se espelhar. Era necessário se espelhar em Paulo para sim acompanhar Cristo. Mas eles diziam, eles montavam o Cristo que eles imaginavam. E aí, provavelmente, era os que davam mais trabalho. Versículo 13. Está Cristo dividido? Essa é uma pergunta muito importante. Está Cristo dividido? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo foi dividido? Nós vemos quando Paulo fala da ceia que o pão representa o corpo de Cristo que foi partido. E qual é a diferença nisso? Porque dividido, está claro que você pega algo, você corta em pedaços e você divide, dá um para cada. Aquele um pedaço é inteiro. Então não é mais um único pão que cada pedaço é parte desse um pão. Se é dividido, aquele pedaço já é um inteiro, não faz parte mais daquele pão de antes. Não existe mais o pão inteiro, o pão como um todo. Agora, se é partido, você entende que o pão é inteiro. Cada pedaço é parte desse pão. Todos os pedaços formam o pão. É assim que o corpo é. O corpo de Cristo foi partido por nós. Nós temos o mesmo Espírito, nós fazemos parte do mesmo Espírito. Ainda que eu tenha parte do Espírito e você parte do Espírito também, é o mesmo Espírito ainda, é um só, não é dividido. Aí Paulo pergunta, foi Paulo crucificado por vós? Quem pode dizer que é de Paulo? Paulo não foi Paulo quem morreu. Paulo não foi crucificado. Foste vós batizados em nome de Paulo? Irmãos, esse é um negócio muito importante de se ouvir e de se dizer depois. Porque Paulo, ele fala assim, olha, nós vemos ali primeiro que alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. E Paulo primeiro fala assim, ó, Cristo por acaso foi dividido? Porque Cristo é o importante. O que importa é Cristo. Cristo foi dividido? Não foi. E vocês foram batizados em nome de Paulo e Paulo foi crucificado por vós? Você percebe que Paulo, ele fala a respeito dele, não fala de Pedro ou de Apolo. Ele não chama atenção para aquilo que Pedro ou Apolo podem ter feito ou não ter feito para que alguém dissesse eu sou de Pedro ou eu sou de Apolo. Mas ele chama atenção para ele. Olha, eu não fiz nada para vocês. Vocês não são salvos em mim. Se alguém de repente falar isso para vocês, está errado. Eu sei que eu não falei. Eu não fui crucificado por vocês e vocês não foram batizados em meu nome. É interessante porque algumas pessoas criam essas divisões que Paulo está combatendo. Muitas vezes, alguns pastores, alguns pregadores, muitas vezes eles tomam para si aquele poder de dizer a verdade, aquele poder sobrenatural de representar a Deus. E parece que eles foram crucificados ou que a igreja foi batizada em nome deles. E Paulo chama atenção para isso. Eu não sou o Cristo. João Batista disse algo muito parecido. Ele confessou e não negou, como está no capítulo 1 de João. Eu não sou o Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua. Então Paulo fala assim, dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Paulo fica feliz por não ter batizado. Ele dá graças a Deus porque ele não batizou muitas pessoas, senão Crispo, Gaio. E por que ele fica feliz? Versículo 15. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Talvez Paulo já estava prevendo isso. Talvez ele tivesse previsto que algo parecido com isso podia acontecer. Ou simplesmente ele apenas se omitiu de batizar e deixou para que aqueles que fossem ficar à frente da igreja, como ele já sabia que assim seria, para que esses tivessem a honra de batizar aqueles que eles fossem cuidar depois. Mas ele fala assim, eu não batizei, eu batizei Crispo, batizei Gaio, para que ninguém dissesse que foi batizado em meu nome. E versículo 16, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Então,
ele sabe que batizou Crispo, Gaio e batizou uma família inteira, a família de Estéfanas. Outros ele não se lembra se chegou a batizar. É possível que Paulo tenha batizado um grupo muito pequeno e muito seleto, talvez aqueles primeiros membros da igreja, então ele delega para esses que esses batizassem. Talvez Paulo ele estivesse prevendo que algo parecido com isso fosse acontecer. Talvez ele estivesse imaginando que futuramente o nome dele podia ser tomado de uma forma errada. E aí, prevendo isso, se é que ele previu, ele batiza apenas um grupo pequeno de pessoas. E ele diz, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar. Não foi esse o propósito do envio. Cristo enviou para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, Paulo sabe para que ele foi chamado. Ele foi chamado para trazer os mistérios de Deus, para trazer a revelação de Cristo, para trazer aquilo que ele vai dizer lá em Efésios capítulo 3, que é um mistério dado por Deus, que se torna um ministério e faz dele um despenseiro, alguém que vai entregando aquilo que é dado por Deus. Outros podem batizar, mas Paulo foi chamado a trazer o mistério de Deus para as pessoas, não em palavras de sabedoria, mas no poder de Deus. Palavras que vêm direto da cruz de Cristo. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, outros, quando ouvem a palavra da cruz, a palavra de Jesus, a pregação do Evangelho, o dizer que o Senhor Jesus, ele é Deus e ele morreu, para alguns isso é loucura. Para quem? Para essas pessoas que estão perecendo, para esses que estão andando no caminho de mal a pior. Mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Veja bem, a palavra não é só uma palavra, a palavra é o poder de Deus. Não é um discurso, não é um bom texto, não é uma boa leitura, mas é o poder de Deus sendo dito, saindo da boca e transformando a vida das pessoas. Versículo 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso aqui é tão importante a gente entender, porque os gregos, todo mundo grego, eles eram muito influenciados pela filosofia, pela arte, pela cultura. Isso é herança dos gregos. Toda essa filosofia, todo esse conhecimento, essa busca de conhecimento é herança dos gregos. E eles se vangloriavam, eles achavam muito importante serem sábios, serem inteligentes, serem conhecedores de muitas coisas. Mas o Senhor Jesus, por meio de Paulo, ele fala, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio, versículo 20? Onde está o escriba? Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Irmãos, olha que fantástico isso. Primeiro Paulo vai dizer que a palavra da cruz, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, para aqueles que perecem, quando a mensagem é pregada, eles dizem assim, isso é loucura, isso é errado, isso não faz sentido. Eles chamam de loucura aquilo que é pregado sobre a palavra de Deus. Mas para Deus, Deus diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, ao mesmo tempo que
A pessoa deste mundo, aquele que se diz sábio, ele olha para a palavra, para a pregação e ele fala assim, isso é loucura. Lá de cima, Deus olha para ele e fala, você é louco. Nós lembramos daquele texto onde o Senhor Jesus, ele conta sobre um homem que ele plantou e ele colheu muito e não cabia no seu celeiro e ele derrubou o celeiro, construiu um maior, encheu com tudo que tinha dentro e aí ele falou assim, folga alma, fica tranquila. E aí uma voz diz a ele, louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que você tem para quem está preparado. Toda a sabedoria que aquele homem pensou ter era loucura. Deus olha para ele e diz, louco, a sua sabedoria mundana é loucura para Deus. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Veja bem, com a sabedoria dos filósofos, o mundo grego era rico em filósofos, eram homens que faziam perguntas, eles não tinham as respostas, mas eles faziam perguntas. Eles pensavam estar entendendo o mundo, descobrindo como o mundo era. Muitos achavam que tinham resposta para muitas coisas. Muitos naquela época acreditavam que a única forma de chegar a Deus era através da sabedoria, era através do conhecimento que chegava a Deus. Mas Paulo diz, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, aprove a Deus. Deus quis salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus resolveu salvar não pelo conhecimento, não pela sabedoria, mas pela palavra, pela pregação do seu evangelho. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então, era muito comum que os judeus eles quisessem um sinal. Os judeus buscavam um sinal o tempo todo. O Senhor Jesus ele fala sobre isso. Ele fala, uma geração incrédula me pede um sinal. Uma geração perversa pede um sinal. E nenhum sinal será dado a vocês, exceto o sinal de Jonas, que pregou por 3 dias e uma cidade inteira se converteu. Então, o Senhor Jesus ele fala, eu não darei sinal, vou dizer palavras. Se vocês creem pela palavra, como aqueles daquele mundo, daquela cidade, creram em Jonas, então esse será o sinal de vocês. Se não, então é um mundo que perece. É uma geração má e incrédula que vai perecer. Os judeus buscavam sinal e os gregos buscavam sabedoria. Mas o versículo 23 diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, não tem sabedoria, não tem sinal, tem a pregação de Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Para os judeus era escândalo porque a lei dizia que maldito aquele que pregado no madeiro, aquele que for pregado no madeiro era maldito. Então é muito difícil para um judeu ele identificar o Senhor Jesus como Messias, visto que ele morreu e de que ele foi preso ao madeiro. Isso para eles era escândalo. E para os gregos era loucura. Por que Deus é esse que ele não vem no seu esplendor, destruindo, matando, julgando, trazendo poderes? Não, ele vem e ele se entrega para morrer. Para os gregos isso não fazia o menor sentido. Mas o versículo 24 diz, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não é que não haviam sinais, haviam sinais. Sinais por meio da palavra, durante a pregação.
Nós vamos ver que Paulo vai falar sobre dons nesta carta. E nós vemos que existem sim sinais. Nós vamos ver mais para frente. E os sinais acontecem por causa da pregação. E é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus se manifestando, fazendo com que as pessoas conheçam as coisas de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É interessante pensar sobre isso bastante, porque às vezes a gente vê durante algum conflito teológico, e acontecem muitos, e as pessoas costumam dizer coisas que são injustas, coisas que não deveriam ser ditas, como por exemplo, se Deus age dessa forma, então Deus não pode ser justo. Ou se Deus age dessa forma, ele não pode ser tão poderoso. Imagine se Deus fizesse assim, assim, assado. As pessoas ficam tentando julgar a Deus, dizendo que Deus não pode ser isso, não pode fazer aquilo. Mas é necessário entender. Quando Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, é que nós não temos capacidade psíquica, psicológica, mental de chegar aos pés, à unha do dedinho da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é infinitamente maior do que a nossa. O poder de Deus, a fraqueza de Deus, a parte mais fraca, se houver algo fraco em Deus, é imensuravelmente mais poderosos do que nós somos. Então, nós não temos condições de julgar a Deus em nada. Nós temos condições apenas de buscar conhecê-lo e, conhecendo, aceitá-lo como ele é. Porque na minha sabedoria pequena, minúscula, eu não tenho como dizer se Deus age certo ou se ele age errado, se aquilo que ele faz é certo ou se não é, porque a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a minha. Versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem os nobres que são chamados. Veja só, Paulo está falando assim para eles. Prestem atenção, pensem em vocês mesmos, como está aqui no versículo 26 na NVI. Vamos ler aqui. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Olhem para vocês mesmos. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Vocês não tinham muita coisa para se vangloriar, vocês não eram grande coisa em relação a outras pessoas. Mas, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Este versículo ele é muito utilizado e muitas vezes, infelizmente, de uma forma errônea. As pessoas às vezes fazem coisas que não têm sentido, pessoas fazem coisas que são muitas vezes escandalosas, que são coisas que ficam feias para a imagem da igreja. E aí, quando alguém vai reclamar, falar disso, alguém fala assim, não, mas é porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ora, não é sobre isso que o versículo está falando. O versículo não está justificando uma ação louca de alguém crente. O versículo não está dizendo que não é comum quando alguém crente faz alguma loucura, porque Deus escolheu os loucos. Não é isso. O versículo está justificando que eles não eram nada de grandioso quando eles foram chamados. Eles não eram ricos, eles não eram sábios, eles não eram pessoas de alta classe, de alta cultura, de padrões elevados quando eles foram chamados, mas Deus os escolheu. Para o mundo, eles eram coisas loucas. Não é que eles eram pessoas que faziam loucuras, eram pessoas humildes apenas. Para os gregos, aquilo é loucura, escolher esse tipo de pessoas. Que tipo de pessoas os deuses gregos escolheriam? Os mais bonitos, os mais fortes, os campeões. É isso que eles escolhiam. Mas Deus, o Senhor Jesus, ele escolheu
aqueles pequenos, eram os escravos, eram os miseráveis, eram os mendigos, eram os aleijados, eram aqueles que não tinham condições e eram aos olhos dos outros loucura, coisas loucas, pessoas que não tinham do que se vangloriar para nada. E Deus escolheu para envergonhar os sábios. Nós vemos isso quando o Senhor Jesus, ele conta aquela parábola sobre o casamento. Ele fala, um senhor foi fazer uma festa de casamento para o seu filho, e aí ele mandou o convite para alguns homens, e aí eles dão várias desculpas, dizendo, eu preciso conferir uma fazenda que eu comprei, eu tenho uma junta de bois para conferir, e aí volta aquele mensageiro dizendo que as pessoas recusaram, aqueles foram convidados, recusaram o convite. E aí aquele dono da festa, ele fala assim, então saia pelas ruas e tragam os mendigos, os aleijados, os moradores de rua, tragam eles à força. É isto que está sendo dito. Então, aqueles que deveriam ter reconhecido Deus primeiro, que o convite foi feito a todos desde sempre, e eles deveriam ter reconhecido Deus primeiro, mas eles queriam sinais, queriam sabedoria, eles buscavam essas coisas. Então, esses não foram. E aqueles que pareciam ser os desprezados, aqueles que eram loucura para o resto do mundo, que são os mendigos, que são os moradores de rua, que são os aleijados, que são os miseráveis. Então, esses são trazidos, esses são vestidos para festas, e esses são escolhidos para fazer aqueles poderosos se envergonharem. Os fortes vão ser confundidos e envergonhados. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então, aqueles que se diziam sábios, porque eles tinham conhecimento de muitas coisas, eram filósofos, eles sabiam escrita, eles liam, eles eram pessoas poderosas, nobres. Esses eram os que são. Esses são os que são do conhecimento, que poderiam ter encontrado a Deus. Mas Deus escolheu aqueles que não são. Não eram sábios, não eram poderosos, não eram os mais inteligentes, não eram criativos. Eles não sabiam, eles eram os vis, eles eram os insignificantes, como está aqui na NVI, insignificantes do mundo, as coisas desprezadas, aqueles que nada são. Para quê? Para aniquilar aqueles que diziam que eram. Versículo 29, e aqui está o porquê. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Perante quem? Perante Deus, perante o Senhor Jesus. Versículo 30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vocês que estão ouvindo a leitura desta carta, vocês que estão na cidade, na igreja de Corinto, aqueles santos, vocês são dele, de Deus, em Jesus, que foi feito sabedoria de Deus, e justiça de Deus, e santificação de Deus, e redenção de Deus. Ele os escolheu para fazer de vocês sábios, justos, santificados e redimidos. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Então, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, nós lemos os 31 versículos aqui e analisamos todo ele. No próximo vídeo, então, nós continuamos no capítulo 2 e assim vamos entender mais daquilo que Deus tem para falar conosco. É de muita importância que você veja todo esse estudo, para que você veja muita coisa que às vezes não é pregada nas igrejas, poucas pessoas, poucos pastores fazem
um estudo muito grande de 1 Coríntios, porque é uma carta grande e aí leva-se muito tempo às vezes, e às vezes o pastor ele não quer se prender a uma carta só, mas é de extrema importância que você ouça tudo que tem para ser dito aqui em 1 Coríntios, porque é uma carta importantíssima e vai fazer você ter uma visão diferente da igreja, diferente talvez da sua vida. Então, eu espero você no próximo vídeo, no próximo estudo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.